você quer saber como que você consegue se manter motivado e com bom humor nesse momento que a gente está passando, nessa crise, nessa pandemia, nesse momento de isolamento, onde a gente tem que muitas das pessoas ficar em casa. Então fica aqui que eu tenho duas dicas para te passar e que vão te ajudar com essas questões. A primeira delas é com relação à cobrança. Então, o que eu quero dizer com isso? Não se cobre muito e não cobre muito das outras pessoas também. Quando começou, né, quando a gente começou com esse processo de quarentena, eu mesma também cheguei a dar essas dicas e continuo reforçando da importância da gente aproveitar esse momento para aprender coisas novas, para retomar alguns planos que a gente deixou para trás e planejar, pensar um pouquinho melhor, o que já consegui colocar em prática, colocar. O que for algo que tem que esperar mesmo esse momento passar, já deixar tudo esquematizado, estudar. A gente vê aí na internet muitas informações, muitos cursos, muitas pessoas disponibilizando muito conteúdo. E isso é muito bom, isso realmente ajuda bastante, mas um cuidado que a gente tem que ter é para que a gente não se cobre muito, porque a gente já está passando por um período de bastante estresse, a gente já está passando por um momento onde a gente está sobrecarregando a nossa mente com informações de notícias, com incertezas, com dúvidas, com mudanças que vão acontecer na economia, nos nossos negócios, nas nossas vidas. E aí a gente ainda está se cobrando, muitas vezes, em conseguir fazer aquilo que a gente queria. E talvez a gente não esteja conseguindo ter ânimo o tempo inteiro para colocar em prática, para ler aquele livro que a gente está tentando, ou para fazer um curso, ou alguma outra coisa que a gente tem visto que é interessante. Então, a dica aqui, uma delas, a primeira, é não se cobre muito. E não cobre muito do outro. Então, o que você tinha antes, a sua produtividade já não é igual a de hoje. E as dos outros também não. Então, a gente precisa respeitar um pouquinho isso. Quando tiver aquela oscilação de que às vezes vai dar aquele momento de querer parar tudo, de não ver mais um sentido em retomar aquilo que estava fazendo, dê-se um tempo. Combine com você mesmo que, poxa, hoje vai ser o dia off, porque às vezes a gente não está conseguindo acompanhar realmente. Nosso raciocínio não ajuda nesse momento onde a gente está nesse grande estresse. Então se permita relaxar um pouco, desligar um pouco, ver outras coisas, né? Para que desvie um pouco essa atenção dessa cobrança. E faça esse acordo com um prazo de que você possa retomar, talvez amanhã, no dia seguinte. E aí você vai conseguir se permitir tomar um fôlego, se rever, né, recarregar suas energias. E aí no dia seguinte, normalmente, né, a gente sempre tem aquele nada como um dia após o outro. Realmente isso faz diferença. Você vai acordar mais motivado na maioria das vezes, porque você se deu um tempo e percebeu que você conseguiu se recuperar. E isso com os outros também, né? Não vamos esquecer da exigência que a gente tem com os outros. O nosso melhor de hoje não é igual ao nosso melhor da época antes disso tudo acontecer. Então, até nós estamos em momentos de transformação. Então, uma das dicas é essa: cuide de você, né? Não se exija muito. Então, se observe, se perceba e se permita dar uma respirada, retomar os seus fôlegos, né, retomar a sua energia. E a outra consideração, que também é bastante importante, tem bastante a ver com isso, é cuidar do sono. O sono em momentos normais já é muito importante, desde quando a gente é pequenininho, ainda quando a gente é bebê, a gente dorme muito, porque é no sono que são liberados algumas substâncias que são necessárias para o organismo se desenvolver. E isso, conforme a gente vai crescendo, vai diminuindo um pouquinho a quantidade da necessidade do sono, mas em nenhum momento ela acaba. A gente tem especialistas que dizem que é necessário a gente dormir de 7 a 8 horas, né, por noite, enfim. E por que isso é importante? Porque nesse momento
continua o mesmo princípio de quando a gente é bebê, onde a gente elimina algumas toxinas, a gente reorganiza algumas informações que a gente passou durante o dia inteiro e ele reestabelece dentro de nós o equilíbrio necessário. Então, cuidar do sono, principalmente neste momento, é muito importante porque você restabelecendo tudo isso, a probabilidade de no dia seguinte você acordar com um humor muito melhor do que quando cansado, a probabilidade de você reter informações, as necessárias e as importantes durante o próximo dia, diferente de se você tivesse cansado, você não ia conseguir se concentrar, aquela desmotivação de não conseguir ler um livro. Então, tudo isso, o sono, uma noite bem dormida, ela ajuda no humor, ajuda no nosso rendimento, ajuda na nossa motivação. Então, para que você possa dormir bem, existem outras condições, né, que estão interligadas, como algumas dicas que eu passei anteriormente. O exercitar-se, a alimentação ajuda muito e principalmente não ver informações prejudiciais antes de dormir. Deixe para ver as notícias durante o dia ou logo após que você ter feito um exercício, porque ali você já vai ter liberado no seu corpo energia, substâncias que vão te ajudar a receber aquelas informações de forma menos impactante, porque o seu corpo já está com substâncias que vão te proteger desse impacto. Então, antes de dormir, não se preocupe com informações, né? Evite informações, leituras, às vezes até filmes muito tensos, porque você vai entrar nessa energia e aí você não vai conseguir desligar. Então veja coisas que você goste, algum hobby que você tenha, um filme ou algum canal, alguma coisa que seja totalmente diferente da energia que a gente está vivendo hoje. E aí você, muito provavelmente, junto com exercitar-se e uma alimentação também equilibrada, vão te ajudar a você ter uma melhora no seu sono. Então, essas duas dicas são meio que complementares, mas vão fazer realmente bastante diferença no seu dia a dia. Cuide com o sono e dê um tempo para você, não se cobre muito e nem cobre muito dos outros. E aí você vai conseguir, com um pouco mais dessas duas dicas, melhorar a sua motivação e passar por tudo isso de forma um pouquinho mais equilibrada. Espero ter ajudado e voltarei com outras dicas.